Vamos hoje aprender sobre uma coisa fundamental em matemática. Fundamental. Que é a resolução das equações de segundo grau. Muitíssimo importante. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Bom, primeiro, o que é uma equação? Equação é uma igualdade. Do segundo grau é aquela em que o maior expoente do x é 2. Então, uma equação do segundo grau ela pode ser escrita como ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Claro que o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero, professor? Porque se ele for zero, não vai ter x quadrado. Se não tiver x quadrado, não será do segundo grau. Bom, algumas equações de segundo grau são ditas completas, outras são ditas incompletas. O que é uma equação do segundo grau incompleta? A gente vai começar por ela. Incompleta. É quando um dos dois parâmetros, b ou c, ou os dois, valem zero. Por exemplo, se eu pegar x ao quadrado mais 5x igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau incompleta, porque o c é zero. Uma outra seria x ao quadrado menos 4 igual a zero. É outra incompleta. É uma outra incompleta. Por quê? Porque o b, nesse caso, é zero. Já uma equação de segundo grau completa seria x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, por exemplo. Nenhuma das letrinhas A, B e C valem zero. Tá? As equações de segundo grau incompletas tem um jeito bem rápido de resolver normalmente. As incompletas. Por exemplo, aqui eu posso usar a fatoração, fator comum, colocando x no fator comum em evidência. Aí eu tenho que descobrir o que sobra. X ao quadrado dividido por x, x mais 5x dividido por x, 5, igual a zero. Quando é que uma multiplicação de dois números é zero? Quando um deles é zero. Ou x é zero, ou x mais 5 é zero, que é x igual a menos 5. Então a solução aqui seria o 0 e o menos 5, seriam as raízes, né? Agora aqui, x quadrado menos 4 igual a zero, x ao quadrado igual a 4. Qual é o número ou quais são os números que elevados ao quadrado vão dar 4? Pode ser o 2, porque 2 ao quadrado dá 4, mas também pode ser o menos 2. Porque quando eu pego menos 2 e elevo ao quadrado, dá 4. Dá 4. Então a solução aqui seria o 2 e o menos 2. Tá bom? Agora olha só. E quando ela é completa? Para isso, a gente vai aprender algumas estratégias de como resolver. E a primeira delas é uma fórmula muito famosa em matemática, que é a chamada fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é uma fórmula apresentada para a gente resolver equações do segundo grau. Como é que é essa fórmula? Essa fórmula, ela diz que o x, que é a raiz, a solução, a raiz, é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Esse delta, na verdade, ele tem um nome, tá? A gente fala delta porque é a letra grega delta. Mas, na verdade, ele é o discriminante da equação do segundo grau. E como é que eu calculo esse delta? Ele é o b ao quadrado menos 4ac. b quadrado menos 4ac. Pessoal, vamos pensar aqui. Vamos primeiro, eu vou resolver ali, daqui a pouco a gente vai chegar nas conclusões. Primeiro, a primeira coisa a fazer é identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Quem é o A? Nesse caso, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. O A é quem multiplica o x ao quadrado, o B quem multiplica o x, o C quem não tem nada. E aí eu vou calcular, vou atrás do delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta dá 25 menos 24. O delta dá 1. Delta dá 1. Então, o x é menos o b, menos 5, mais ou menos a raiz de delta,
sobre 2 vezes o A. X vai ficar 5 mais ou menos, raiz de 1 é 1, sobre 2. A gente tem duas respostas possíveis. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Solução seria o 2 e o 3. Certo? Agora olha só, a gente achou a resposta. Mas vou fazer mais uma aqui para você entender uma coisa. Olha isso aqui comigo. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Quem é o A? O A é 1. O A é 1. O B é menos 4 e o C é 4. Observa isso comigo. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. 16 menos 16 dá 0. X é igual a menos B, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Olha o que aconteceu. Menos 4, 4. Mais ou menos, qual a raiz quadrada de 0? 0. Sobre 2. Então, olha só, a hora que eu colocar o mais 0, 4 mais 0, 4. Sobre 2, 2. 4 menos 0 também é 4. Sobre 2, 2. Aqui, a solução é o mesmo número. As duas raízes são iguais. Pode acontecer também, aqui eu achei um delta positivo, aqui um delta igual a 0. Pode acontecer de eu achar um delta negativo. E se eu achar um delta negativo, a gente resolve as equações de segundo grau num primeiro momento nos reais. Depois a gente aprende números complexos. Quando eu aprendo nos reais, aqui dentro vai ficar a raiz quadrada de número negativo, que não existe, não nos reais. Então não teria solução. O que eu quero que você visualize com isso é uma coisa importante na fórmula de Bhaskara. Olha isso. Ao calcular o delta, ele pode dar maior do que 0, que é positivo, pode dar igual a 0, ou pode dar menor do que 0. Nota isso aqui comigo. Se ele der negativo, não vai existir raiz de número negativo, não nos reais, que é onde a gente resolve. A gente escreve que não há raiz real. Então, o que eu quero que você entenda é que só de analisar o delta, saber o delta, dá para saber algumas coisas sobre as raízes. Quando o delta foi igual a 0, o que aconteceu? As duas raízes eram iguais. Então, a gente escreve que tem duas raízes reais e iguais, é o mesmo número. E quando o delta foi positivo, achei dois números diferentes. Então, são duas raízes reais e distintas, diferentes entre si. Então, o fato da gente analisar o discriminante, o delta, já diz muito sobre as raízes de uma equação do segundo grau quando a gente resolve pela fórmula de Bhaskara. Tá? Depois a gente vai ver como encontrar as equações de segundo grau por um outro modelo, que é o chamado some-produto ou relações de Girard. Vamos resolver uma bateria de exercícios envolvendo as equações de segundo grau? Bora! x² menos 25 igual a 0. Equação do segundo grau incompleta. O B, que é quem multiplica o x, é 0. Quando ela é incompleta, eu até posso usar a fórmula de Bhaskara, mas vai me dar mais trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu resolvo mais rápido. x² é 25. E aí eu me pergunto, quem é que elevado ao quadrado dá 25? Pode ser o 5 ou pode ser o menos 5. Solução, o 5 e o menos 5. Agora, x² menos 5 igual a 0. De novo, incompleto, b é 0. Passo o menos 5 para a direita, x² igual a 5. Só que agora, pessoal, existe um número real que elevado ao quadrado dá 5. Existe. Que é a raiz quadrada de 5. Só não é um número exato, bonitinho. Igual era aqui, ó. Quem é que elevado ao quadrado dá 25? Olha só. Pode ser o raiz de 5, porque raiz de 5 ao quadrado dá 5, ou o menos raiz de 5, que elevado ao quadrado, o negativo vira positivo. Então fica raiz de 5 e menos raiz de 5.
Agora olha isso, ó, cuidado com essa. X² mais 4 igual a 0. Incompleto, B é 0. X ao quadrado é menos 4. Quem é que elevado ao quadrado dá menos 4, dá negativo? Não tem nos reais. Pode tentar. Pessoal, olha só, eu achei que era o menos 2. Não, porque se eu pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. E menos com menos é mais. Então não é não. Não é não. Então não tem nenhum número real que elevado ao quadrado dê negativo. A solução é vazio. Se, tá? Lembra que eu falei que eu posso usar Bhaskara? Se eu tivesse feito usando a fórmula de Bhaskara, eu teria achado um delta negativo. Que significa que não tem raiz real. Tá bom? Olha agora. X² menos 3x igual a 0. Agora ela é incompleta, mas é porque não tem o C. Quando acontece isso, eu coloco o x no fator comum em evidência. X² dividido por x, x. Menos 3x dividido por x, 3. Quando é que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos é zero. Ou x é zero, ou x menos 3 é zero, que é x igual a 3. Então, as soluções, o 0 e o 3. Vamos ver se você pegou o jeito? Olha aqui. Coloca o x no fator comum em evidência. X ao quadrado por x dá x. 2x por x dá 2. Quando é que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos é zero. Ou x é zero, ou x mais 2 é zero, que é x igual a menos 2. Então teria duas possíveis soluções, duas respostas, o 0 e o menos 2. Agora olha essa. Essa daqui, ela é incompleta porque não tem nem o B nem o C. Os dois são zero. Quem é que elevado ao quadrado dá zero? Zero. Só o zero. Outro jeito de você pensar é assim, ó. X ao quadrado não é x vezes x? Quando é que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos é zero. Ou x é zero, ou x é zero. Daria 0 e 0. A solução é o 0. Solução é o 0. Agora, 2x² menos 7x mais 3 igual a 0. Essa não é incompleta, essa tá completinha. E aí, fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, a primeira coisa, vamos identificar o A, o B e o C? Quem é o A? Quem multiplica o x ao quadrado? 2. O B, quem multiplica o x? E o C, o termo independente. Então agora vamos lá. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. 49 menos 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. O delta é 25. Então achamos o delta. X é igual a menos B, menos 7. Mais ou menos a raiz de 25. Sobre 2 vezes o A, 2 vezes 2. Isso aqui é 7, mais ou menos 5 sobre 4. Então, eu tenho duas respostas possíveis. 7 mais 5, 12. Sobre 4, 3. 7 menos 5, 2. Sobre 4, 2 sobre 4 é 1 meio. Então, solução, o 3 e 1 meio. Letra H, completinha, vamos identificar? O A é 1. O B é menos 6, o C é 9. Bora, delta. B ao quadrado, menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Delta é 36. Menos 36, o delta dá 0. Então, quem é que é o X? Menos B, menos 6. Mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o A. 6 mais ou menos 0 sobre 2. 6 mais 0, 6 sobre 2, 3. 6 menos 0, 6 sobre 2, 3. Então, solução, o 3. Não preciso de repetir em conjuntos, tá? Se eu quiser, eu ponho 3 e 3. Né? Mas aqui, ó, quando é igual, eu não preciso de repetir. E a letra I, completinha também. Ó, o A é 1, que é quem multiplica o x ao quadrado. O B é 2, o C é 4. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é 4 menos 16, menos 12 para tudo. Peraí, a gente viu lá na teoria.
Quando o delta der um negativo, significa que não tem raiz real. Se não tem raiz real, qual a solução nos reais? Vazio. Depois a gente vai aprender que tem solução nos números complexos. Mas os números reais, a solução é vazio.